de novo não. Começa agora, Hora da Maldade. Sabe aquela hora que você acorda de madrugada fazer xixi e decide não ir porque o demônio pode estar observando você? É essa sensação de horror que nós queremos capturar aqui na Hora da Maldade. Eu trouxe um time horroroso sentado junto comigo, a começar com Afonso Solano, ao lado de Paula Ferri. Olá, tudo bom? Esse é o seu olá aveludado, o veludo do terror? O veludo da desgraça. Que cor é o veludo do horror? Vermelho. Vermelho. Que nem seu óculos, minha Seu blusa. batom, sua blusa. E ela que adora também a cor vermelha, nossa querida Dani Taranha. Opa! Estou aqui. Opa não é Você acha que o opa não ficou legal? Opa é legal. Você acha que opa não é bom? Nenhuma Final Girl. Você tá de Final Girl hoje. Você achou que eu tô de... É, porque é meio basicão, né? Paulo, o que é a Final Girl nos filmes de terror? Final Girl é aquela que sobrevive matando o dito cujo. Exato. É a que corre o filme todo. Normalmente é a que fala as coisas que ninguém acredita. Exato. É verdade. Já a Paulinha está vestida de quê? Qual o seu estereótipo de terror? Eu sou a loira que morre primeiro. A Primi, exatamente. Aqui corre assim, ó. Sabe correr. A Final Girl sabe correr. É verdade. Né? Ela cai na lama, mas ela joga Levanta. o martelo, o Jason. E Exato. sai enlouquecida. E eu tô só pra ofender mesmo. É. Não é verdade? Você veio de padre De hoje. padre, porque o tema hoje tem a ver. Também não é só ofensa pela ofensa. Claro. Não é verdade? E uma forma de ofensa é o trauma. Eu quero esquentar, antes da gente entrar no tema principal aqui de hoje, eu quero saber pra gente entender quem é quem. Qual o primeiro filme, a primeira obra de terror, já que estamos estreando a Hora da Maldade, que vocês duas assistiram, leram, consumiram? Paulinha, você se lembra do que te traumatizou no começo? Eu vou te falar que a primeira imagem que vem pra mim é o Pinhead, do Hellraiser. Olha. Que eu ia lá nas locadoras, porque é isso, nós temos uma certa idade avançada, Sim. então a gente VHS. ia VHS. E eu lembro de ver a capa do filme e falar, gente, o que é isso? Tem E um aí, cubo ali, o cubo e aí isso do, ficou. do pivete ali no Exatamente. fundo, ó. Então isso ficou na minha cabeça, e claro, eu sou psicanalista também, então tem essa questão, né, do Hora do Pesadelo, que eu acho que foi o filme que de fato eu vi, o primeiro. E é bem coisa de psicanalista, tem sexo, coisa- tem Exato, o os desejo dois. ali, os dois. Os total. traumas mal resolvidos, significados de uma forma bizarra, é isso. Temos ganchos no cenário também, não é não? E você, querida Dani? Olha, eu lembro que eu sempre assisti Fred, a Jason, nunca tive muito problema com isso, não, sempre gostei, mas o filme que me traumatizou, que eu assisti na infância e que durante muito tempo eu não consegui rever, Aham. foi O Exorcista. Ah, é? Foi, eu assisti, sei lá, eu assisti com 10 anos de É idade. a idade correta. É a idade Porque certíssima a se idade apresentar. da protagonista. Pois é, É igual os Goonies. Você vê do Goonie adulto? não tem muita graça. Stranger Things. faz Um sentido, policial é barrigudo, que é a sua idade agora. Sim, Na verdade, com a Winona Ryder, que é mãe. é verdade. Agora, quando você é criança, você vai ver o Exorcista, você não vai se identificar com o padre, Não. com a mãe, com o pai, não. Você vai se identificar com a criança. Pois é, eu assisti com 9, 10 anos Entendi. e eu fiquei traumatizada uma vida inteira. Não consegui rever esse filme, eu só fui conseguir rever, sei lá, 5 anos atrás, assim. Ficou Sim, marcadaço? ficou marcadaço. Eu fiquei impressionada com aquilo. Fiquei horrorizada. E é engraçado que, assim, depois que eu assisti de novo, que eu revi esse Sim. filme, eu não achei nada demais. É mesmo? Você ficou sofrendo a vida toda? Fiquei sofrendo a vida à toa, né? E o que eu achei legal é que eu não gostei do final do filme. Porque na minha cabeça de criança, o Exorcista, a cena do exorcismo durava muito tempo. Era tipo o filme inteiro. E não Você é. ficou muito impressionada. Porque eu fiquei impressionada. O filme, na verdade, ele se desenrola todo. No final, tem ali 5 minutinhos de exorcismo e acaba o filme. E olha que eu também tinha essa memória de que o filme era metade do filme. Não, exorcismo. É Ou só então no vários finalzinho. exorcismos. Não é tipo o exorcismo de Emily Rose, que tem várias Sim, não. né, ceninhas e tal. Então, depois que o filme acabou, eu fiz, é isso? Tudo que Eu sofri à toa a minha vida inteira. Mas a infância torna muita coisa maior do que é, né? Isso é verdade? É isso. A No caso, infância eu faz discordo, isso. porque o primeiro filme de terror que me marcou, eu já falei isso em alguns outros programas, é O Enigma de Outro Mundo, Ai, de maravilhoso. 1981.
ou 2, né? Do John Carpenter, Sim. com Russell... Eu ia falar Russell Crowe, mas Russell Crowe Kurt Russell. Mas eu não era nem nascido ainda. o Kurt Russell, exato. É o Kurt Russell. E, cara, eu tinha também por aí 9, 10 anos, eu me escondi nas sombras da casa de um amigo nosso, lá no interior onde meu pai mora. Ô, louco. E a molecada de 14, 13 tinha alugado a fita. E eu tava sempre lá na piscina deles, não sei o que, eu me escondi, já era tarde. E aí foi bem na hora do que eles estão fazendo, tentando ressuscitar o cara. Que sai pelo tórax? Que abre a barriga aqui Sim. e come o braço e sai a cabeça, ela vira uma aranha, e eles tacam fogo. E eles demoraram para perceber que eu estava nos fundos assistindo. E aí estragou de uma maneira que me fez rico, mas estragado, né? Há males que vêm para o bem, né? Por que não? Mas no caso do demônio, quando ele vem, não costuma fazer o bem. E ele veio muito antes do que as pessoas costumam dizer. A gente acha que exorcismo é uma coisa das religiões... Na verdade, a pessoa fala assim, exorcismo pensa em igreja católica. Sim. Mas o exorcismo, ele vem muito antes das religiões abraâmicas. Não sei se vocês já se aventuraram pela história da Mesopotâmia, do Antigo Egito. Os mesopotâmicos, eles já faziam, já tentavam tirar na porrada. O demônio Azaku, quinta série, segunda. Tá, eu ia fazer um negócio agora, mas eu falei, bom, mas tudo bem. o demônio Azaku era um dos que estava envolvidos sempre nessas tramóias, nesses ritos lá na Mesopotâmia, nos sumérios, nos arcadianos. Então, assim, é uma coisa que vem, inclusive esses rituais foram depois absorvidos pelo Islã, pelos judeus, pelos católicos, para poder desenvolver o que a gente vê hoje. Mas o Azaku saiu no soco? Como é que saía sai? por baixo. Por baixo, entendi. Ele entrava voando e... Ok. Na quinta série, não tem... Ah, gente, também você tá pedindo demais, né? Tô pedindo. Não, o diabo do Exorcista é o Pazuzu, né? Pois é, então, que é mesopotâmico também. Que é o mesmo da Meg, quando a Meg é exorcizada nos Simpsons. Ah, é verdade. Tem aliás, esse é maravilhoso. episódio, né? Esse episódio que É a da Casa Meg... Árvore, esse? É um daqueles... Desculpa, é um daqueles episódios do Halloween, especial de Halloween. Eu não lembro se é um especial de Ou é um Halloween. normal? Também não Eu sei. sei que o Homer vai comprar alguma O Homer coisa. vai comprar uma pizza e ele confunde pizza com Pazuzu. Ah, Aí o Pazuzu chega, entendeu? Chega a estátuazinha, ele coloca no berço da Meg, e aí a Meg fica possuída, um bebê, mas é ótimo. É ótimo. É Simpson, né, gente? Super coerente, Simpson eu fez acho. tudo, né? Vocês sabem, falando de terror, da história do Stephen King, quando ele descobriu que o novo livro dele já tinha sido feito do Simpson? Você sabe essa história? Não sei. Aquele livro do Stephen King, depois até virou série, do Domo, que as pessoas ficam presas num domo. Sei. Ele passou lá o tempo dele escrevendo. O Stephen King escreve sim. um livro mais ou menos em uns 2 meses, né? Mas aí... E ele fica fechado escrevendo. Aí, E quando é um ele... livro desse tamanho. É, uma pataca. E aí, quando ele terminou de escrever, ele enviou pro agente e tal a ideia. Não era um livro completo, claro. Mas o agente, ou alguém que ele mandou, falou assim: pô, bacana a história. Lembra aquele filme dos Simpsons, né? E aí, ele ficou Que ódio. putaço. Ele, como assim, filme dos Simpsons? Tem um filme dos Simpsons que é igual isso. A Springfield fica fechada num domo. Ele, Eu lembro putz, desse grila, sério? Aí, não vou reescrever, vamos lá. É o Under the Dome, né? É o Under the Dome, perfeito. Os Simpsons já fizeram tudo. Agora, beleza, o Exorcista é o filme, é o concurso que é o melhor pra vocês de exorcismo? Eu acho que ainda hoje é. Você se decepcionou. Não é que eu me decepcionei. Eu entendo o valor do Exorcista. Eu acho que ele é um divisor de águas Sem dúvida. na história do cinema geral, não é só questão do cinema de gênero. Eu acho que geralzão É mesmo. verdade. Ele trouxe uma estética para o terror que não era vista Não tinha dessa forma. antes. Totalmente. Ele trouxe elementos que permeiam até hoje. Eu acho que ele meio que ditou como seriam os filmes de exorcismo, assim. Isso em 1970 e qualquer coisa. Sim, sim. 73, se eu não me engano. Aham. Então, é realmente um marco e eu acho que é insuperável. De lá para cá, a gente teve muita coisa boa, mas assim, a maioria bem ruim de exorcismo. Justamente porque eu acho que as pessoas, quando erram, elas tentam reproduzir muita coisa do que foi feito no Exorcista. E eu acho que esse é o problema. Não tem que tentar copiar. Eu acho que você pode fazer uma homenagem, você pode usar como inspiração, mas a cópia, ela vai ser sempre um problema, assim. Ainda que, se você vai falar de um problema, vamos chamar o exorcismo de um problema. De um problema que exige um rito, né? E o rito é um conjunto de
práticas repetidas para que dê certo, é difícil, né, você não copiar. Entende a dificuldade? É um Sim. paradoxo, né? Como é que você vai fazer um filme de exorcismo sem repetir o que deve ser, por natureza, repetido para expulsar o demônio? Deve ser muito difícil criativamente. Porque é Faz uma sentido? liturgia. Quando a gente está falando de igreja, a gente também está falando de liturgia. Sim. Então você tem que seguir Hum, certas coisas que acontecem ali, então você repete. hum. Mas eu acho que na questão do exorcismo também, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre, claro, a questão da mulher, o corpo da mulher ou da criança, Uhum. sendo de alguma forma domado, Aham. né? O que não é tão bom ali, o que tá de errado, o que tá de ruim, por isso que o demônio grita, por isso que o Uhum. demônio briga. Aham. Então, o que tá de errado ali é controlado por um homem, então isso também faz parte da liturgia, casto. É controlado por um homem casto, no caso o padre. No caso, é o o único padre, capaz de... que há pedido de Deus, Tá. né? Então, a gente tem a questão ali de todo esse controle do que não é bem-vindo, talvez, assim, né? Do que sai do padrão, Principalmente falando do catolicismo. principalmente falando do Eu voltei na catolicismo. Mesopotâmia que tinha outros fundamentos, mas você vê que se transformou Exatamente. perfeitamente nessa... Porque a gente também fala de ser humano, né? A gente fala da pessoa, dessa questão do conflito que a pessoa tem com aquilo que ela não queria que existisse nela. Ou naquilo que ela gostaria de ser, mas ela não é. Então, você, por exemplo, quando você puxa na questão ainda dentro do catolicismo, que é o que realmente, não fazendo trocadilho, mas sacramenta, né? A questão do exorcismo na cultura pop. Você está trabalhando com a distorção do que é puro, a mulher e a criança. Eu acho que você está dizendo ainda, você está falando da estrutura social até, Aham. né? Do homem controlando o, entre muitas aspas, mais fraco, Sim, sim, então. né? Tá. Justamente. Só ele que tem o poder de... Ele tem o poder, ele sabe o que é certo, Aham. ele vai dizer o que é certo, ele vai ditar o que é certo. Eles têm as regras, só os padres que podem fazer exorcismo, Sim. né? Pelo que eu sei. Toda essa questão, sim. Tem até sim. obras que estão flertando Sim. um pouco mais com essa, né? Eu tenho um filme que eu já acho que ele deu uma viralizada nas redes sociais, assim, que tem uma cena que parece que é uma freira, que ela é médium, entre aspas, assim, misturando um pouco as religiões aqui. Mas que ela tá conversando com uma galera e atrás deles tem tipo um demônio, assim, meio a lenda do Tom Cruise, assim, com o maior chifre, ele é meio azul, ele fica rindo, e ninguém tá vendo, só ela. Você já viu esse clipe? Eu não sei que filme é esse. Mas tem a cara de ser um filme, assim, meio de exorcismo, mas você transformando a figura agora da freira, dando esse poder a ela também. Tem um filme Porque a que gente já... fala de hoje, né? De hoje, Tem um filme, acho que saiu faz uns 2 anos, eu não lembro o nome também, mas a freira é a exorcista no filme. É ela que tem o poder de ir lá e expulsar o capiroto e faz tudo que tem que ser feito. É que pela igreja, até onde eu sei, não pode, Não. né? Não pode. Pela igreja não pode. Até Então, agora, até a gravação até desse agora, programa. Vai que Estamos o Papa- aguardando. O Papa é meio progressistão. De repente, Vai que ele olha e muda. fala, you know what? Não, ele fala espanhol. Faz espanhol, ele é argentino. Tá na hora da maldade. Argentino. Me convenceu, né, a autorizar as freiras. Meu espanhol é tão O horrível. seu espanhol tá ótimo. Mas uma cena que eu adoro de exorcismo e que eu acho que, tirando o original do Exorcista, é a mais bem feita, na minha modesta opinião, é a cena de exorcismo do primeiro Invocação do Mal. Ok. Porque eu acho que ali não houve uma tentativa de imitar o que já foi feito, houve uma coisa, assim, eles pegaram elementos que funcionaram, né, e que funcionam no clássico do Exorcista, e deram a cara deles. O James Wan foi bem inteligente ali, porque você tem uma cena que dura um tempão. Essa é aquela que eles amarram a mulher na cadeira? Sim. Isso. Feita num porão e com luz. Você enxerga o exorcismo. É verdade. Porque nos outros é meio, eu acho que por falta de orçamento, não sei. Você esconde É o meio fio. escuro, não sei o quê, não mostra muita coisa. Essa não, essa você enxerga o tempo inteiro o que está acontecendo. Ela não tem medo de ser violenta, ela não tem medo de assustar. E eu acho que isso fez toda a diferença no ápice, no clímax do filme, né? E aqui você tem um capeta que sai pelo casal Warren, né? Que não tem padre, nada. Que, aliás, é muito interessante. Que, aliás, é fajuto, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse então, caso nesse mas momento. essa é a questão que eu acho muito interessante no casal Warren, se a gente for ver a história, é exatamente isso que eu tô falando da regra. Porque eles são
um casal ali casado, tudo certinho, então eles estão levando, de certa forma, a regra para aquelas famílias, a estrutura Uhum. para aquelas famílias desestruturadas, Hum. onde o demônio está, Sim. sabe? Então Entendi. é Tem interessante isso. por conta Tem disso. uma certa moral. Não tem como você falar de religião católica. Não quero ofender as pessoas que são católicos, mas falando da estrutura, ou até quando faço a crítica, é uma crítica à instituição. A gente tem Sim, que sim. É uma dar- questão é moral uma mesmo. questão moral de que É. quem acredita, acredita nesses valores e logo há uma sugestão, no mínimo, de que, tipo, se você viver nesses conformes, o demônio não vai se interessar tanto assim. E você consegue expulsar o Faz demônio, sentido? sabe? É. Sim. É uma bem questão isso. inconsciente ali, de E se certa você forma. pegar na vida real o casal Warren, o cara era abusivo, Ah, é? tóxico, nossa. Não sabia dessa história. É. 20 mulheres, sabe umas. Mas nesse o nível. filme já mostra essa coisa de estrutura. O filme é Exatamente. legal. Patrick Wilson, Ah, gatinho, é, tudo. é. A realidade é Tanto que eu insuportável. fiquei. No começo eu fiquei chateado, mas depois eu entendi. O diretor do Exorcista é o William Friedkin. Friedkin, exato. Ele fez um documentário há pouco tempo que é ele acompanhando supostamente um exorcismo real. Sim. Ah, O Gabriel Amorth, isso, exatamente. lá no Vaticano, não é? Sim, que o Russell Crowe fez, né? Fez o Indiana Jones do Exorcismo, que é o exorcista do Papa. Eu amo, gente, eu amo. Tipo, eu não vi esse filme. É sobre tipo Indiana ele. Jones, É sobre É o Gabriele. É. Eu já me Não, visitei Indiana uma Jones ideia. do terror sou eu que dei esse apelido, Mas porque eu o gostei. filme não tem como levar esse filme a sério, porque, E ele é gente, todo sarcástico, assim. ele é todo meninão, fanfarrão. É, Indiana Jones do Exorcismo, da Igreja E Católica. aí, quando eu fui assistir esse documentário, e aí, na hora que finalmente, no clímax do filme, que você vai filmar ali o exorcismo e tal, ele faz questão de dizer, nada foi alterado no som, nada foi alterado nas imagens, tentamos capturar ali, coisa fidedigna. Só que quando a mulher começa a falar, ela parece o Ozzy Osbourne, ela tem uma voz dupla, que na hora eu digo, What the hell? sabe, pra não... Uma voz assim dobrada. Você conseguiu fazer, cara? Eu não imitando, sabe? Um negócio assim meio. Tá vendo? É fácil de reproduzir a possessão. Porra, será que isso aí tá puro? Acho Quantos que demônios tem aí? é fake devil, fake Nettie, né? E aí, porra, eu fui dar uma pesquisada, fui lá no Reddit e tal, e aí. É fake demônio. Ele deu uma gente- alterada porque ele deve ter visto a filmagem. E a filmagem por si é impressionante. Vai ter uma galera que vai argumentar que ela está tendo algum tipo de... Ela tem algum transtorno de personalidade e tal. Tem a questão ali, né, da psicanálise. E você está aqui para falar mais sobre isso. E tem a turma que acredita. Mas acho que ele olhou e falou assim, porra, tá precisando de um empurrãozinho. Vou dar um empurrãozinho, vou dar uma dobrada na voz Não é o aqui. suficiente, Não né? é o Pro suficiente. espetáculo da coisa. Porra, aí no começo eu falei, porra, não dou mal. Mas você fala... Mas, gente, sei lá, em 2024 tem alguém ainda que acredita Opa! em Tem. possessão demoníaca? Não é Opa! possível. Ah, Eu não consigo Você acha que conceber Amiga, que as pessoas ainda acreditam nisso, Não, juro. a gente não fala nem de necessariamente igreja católica, embora também tenha, mas... Ou você não Cara, acredita é em uma nada? loucura. Vamos entrar aqui um pouco no pessoal. Você não acredita em nada? Qual é o nível de crença Não. no sobrenatural? Não estou falando especificamente na crença cristã, católica, Tá. mais especificamente. Mas no sobrenatural. Eu sou agnóstica. Eu Ah. acredito que algo exista. Ah, é? Tá. Eu não consigo dizer o que é, nem para onde vai, nem o que é. Mas eu não acredito do jeito que as pessoas acreditam. Eu não acredito nesse Deus. Tá. Eu não acredito nesse Salvador. Eu não acredito em demônio. Mas aí você está falando muito de coisa da pegada mais católica. Você Sim. tem uma coisa espiritualista? Você acha que Olha, você acredita na continuação Não. da nossa consciência, de alguma forma? Não sei. Ou você não tenho. está aberta a possibilidades? Eu estou aberta a possibilidades, mas, Ah. mas tipo, reencarnação, essas coisas, eu não acredito Não cola nisso. contigo. Não. Tá bom. Eu acho Você nunca viu a que. viagem? Ai, que novela boa, né? Que novela boa. Saudade do Alexandre. Ah. Eu ia falar dele, cara. Antes do casal Antes Warren. dele roubar. Aquele obsessor safado sem vergonha. Porque muito antes dos Warren botarem aquele demônio vermelho sorridente, é um dos maiores sustos do Sim. filme, né? Atrás, o Alexandre da viagem
Vocês lembram? Ele já fazia isso, ele ficava Já ali. Já fazia. estava lá. Obsessor. Só sussurrando no Olhinho ouvido, escondido ali. da Cristiane Torrone. Torlone. Torlone. Torrone. É que eu tô com fome. E o Antônio Fagundes, entendeu? Eu falava, caramba, tal. Então você também não é espírita, você não compra esse... Não, eu não sou. Eu tive uma tia-avó que era médium Tá. e acompanhei, sim, muitas coisas que... Mas não que te ela... impressionava. Você Não é achava... que não me impressionava. Eu acho que quando eu era criança e conhecia as histórias dela e acompanhava, né, o trabalho dela e tal, aquilo, tipo, era um ok, assim, eu não entendia o que era aquilo. Ok. Depois de mais velha, eu olhei e falei, tá, eu acho que ela fez um trabalho muito bonito, ela ajudou muitas pessoas, mas eu não sei se ajuda Pelo placebo. exato Tá. ou se realmente aquilo aconteceu. Eu não posso provar que sim, nem que não, eu não tenho como provar isso. E você, Paulo, você vai queimar no inferno ou você acredita no Nosso Senhor? Definitivamente vou Salvador. queimar no inferno. Também? Lógico, eu sou Falei pra ti, Eu agnóstica. só me cerco de pessoas Não. piores do que eu. Eu sou. Não, também não vamos exagerar, né, Solano? Porque Nesse aí não dá, sentido. assim, não dá. Não, eu falo que eu sou agnóstica, que é o ateu com medo, né? É o ateu com medo, é. Ah, tenho com medo. Gostei. Pode ser ateu, sei lá, né? Pode ser que sim, pode ser que ser que não. não. Quem Vocês são sabe? Vocês são que nem o... Acho que é Benny o nome dele, aquele cara do filme da Múmia, que quando o Imhotep chega perto dele, começa... Ele começa a puxar vários talismãs. Aí ele puxa o Anki, puxa a cruz, ele puxa... Aí quando ele puxa, acho que as estrelas de Davi, ele começa a falar em hebraico. E aí, você lembra dessa cena? Aí o Imhotep para e fala assim, ele está falando a língua dos escravos. E aí ele pega ele como servo dele. É isso, o que, de repente... O que vier, colou. Se um dia provarem pela ciência... Ah, eu vou tranquilamente. Eu acho que eu vou mais pro lado da física quântica, assim, é o que eu, sabe? É o que eu acho Well, que... excuse me! Não, mas é sério, Temos porque o eu Neil acho deGrasse que... Tyson aqui, loiro. Que vai morrer primeiro ainda. Mas eu acho que tem essa questão da gente não saber exatamente. Eu acho que eu tenho a mesma crença da Dani, assim, Não sabe. de não entender e achar que é diferente de tudo aquilo que a gente acredita. Aham. Mas, quando me convém, eu acredito pra caralho. Às 3 horas da manhã, para Às beber 3 horas da manhã, no avião, gente, eu acredito muito. É a hora Eu do acho demônio. que é alguma acredito coisa que a gente ainda não tem a compreensão. Da mesma É, forma exato, que é isso. antigamente as pessoas achavam que a chuva eram deuses que mandavam a chuva, e hoje a Tupã? gente entende da onde Não vem tem Tupã? e tal. Como é que é o cacique? Cobra coral. Eu acho que daqui a alguns, sei lá quantos anos, o pessoal vai chegar e falar assim, não, o que acontece é isso isso, aqui. E a gente que não tinha conhecimento, não tinha, sei lá, eu tô Sim. assim, chutando qualquer coisa. cara. Aparelhagem. Aparelhagem para poder entender e compreender tudo. Eu acho que as pessoas usam muito a religião, e aí qualquer religião, para camuflar os seus desejos e para responsabilizar as suas atitudes, assim. E eu acho que isso é um problema. Eu acho que não é problema nenhum, assim, a gente morrer e acabou. Eu não acho que é uma questão, Você não acha um entendeu? problema? Eu acho que a problemaço. gente vive durante um tempo, então, porque você é narcisista. Agora, assim, a gente, Evidentemente. a gente vive Quero viver durante pra um sempre. tempo, Aham. faz o que a gente tem que fazer, deixa no mundo que a gente tem que deixar, Sim. e depois acabou o seu tempo. Mas Qual o posso problema de acabar falar? o seu É tempo? por isso que filme com temática sobrenatural e tal faz muito sucesso. Porque o ser humano tem pavor de sumir. De desaparecer. O ser humano, ele não quer entender e aceitar que ele é finito, que ele vai acabar. Então, você acreditar em algo sobrenatural é você afirmar para você mesmo que quando você morrer não vai acabar. Tem alguma coisa. Que tem alguma coisa. porque tem E uma aí, esse questão- tema é legal para filmes, porque alimenta Total. Totalmente. essa ilusão, essa E utopia. até, como vocês falaram, até o ateu, ele reza quando um avião balança. É lógico. Então, o próprio ateu, quando ele se diverte com um filme de terror, eu acho que tem uma coceirinha lá no fundo. Os 2%, Gente, entendeu? é um Fala, mistério, será? desconhecido. Ninguém É, sabe. O ninguém gostoso é sabe. isso, é você não saber o que tem atrás da porta. Exato. E se tiver, né? E se eu tiver errado? Se o cara se libertar, né? Se a mina se libertar dessa arrogância, ela vai, no mínimo,
ficar intrigada. Por isso que eu gosto da cientologia. O pessoal sabe que eu sou cientólogo há muitos anos, né? Com certeza. Primeiro com que, como você bem lembrou do meu narcisismo, é uma religião das estrelas, né? E é uma religião das estrelas, literalmente. Você e Tom Contas, Cruise, né? exatamente. E é literalmente, né? Lord Zeno, que chupou todas as almas, né? Do universo e jogou na Terra. E é uma religião criada por um escritor de fantasia. Olha só, mas é óbvio. O meu sonho é Claro. que os meus livros se tornem uma religião. Você acha que daqui a alguns anos alguém vai pegar o seu livro e falar assim, cara, isso realmente aconteceu? Já pensou? Ia ser muito Porque, bom. posso falar, eu vou falar um negócio polêmico agora. E eu que tô de padre. Porque a gente não tá nada polêmico até aqui. Não. Imagina. Qual a probabilidade... Não vou falar isso. Aqui é um ambiente inseguro. E Não por é isso um que você fala, safe porque é a hora da space. maldade, mas é aqui que a gente tem que falar. Por exemplo, eu vou dizer, só que de outra forma. Você pode ter certeza que o que você disser vai pingar em mim. Eu serei cancelado. Pode ter certeza. Porque, por exemplo, um livro do Tolkien, por exemplo, Ah. você acha que um desavisado, um alienígena, para na Terra, acha o Senhor dos Anéis, ele vai folhear aquilo e vai achar que aquilo poderia ter acontecido de verdade? Excelente questionamento. Inclusive, isso é colocado muitas vezes na arqueologia. Muitas vezes as pessoas questionam se determinadas religiões, claro, algumas a gente sabe que não, mas se eram simplesmente peças de fantasia. Sim. Se determinadas pinturas e tal eram, essa caçada realmente aconteceu, ou isso é uma ilustração fantástica, né? Um exercício do lúdico ali daquelas pessoas pré-história escrita e tal. Mas, de fato, acho que se acabar a humanidade, descer aqui os discos voadores e os caras encontrarem o Silmarillion, né? Já era. Eles podem achar que aquilo ali eram as tábuas da religião local. Sim, Porque exato. tem uma estrutura. Inclusive, o Silmarillion, ele tem... Aí é possivelmente uma ofensa. Determinadas obras de fantasia, como Mark Twain já disse, elas se preocupam mais em soar verdade do que as que são colocadas Sim. como religiosas. Então, assim, a Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, ela tem furos e inconsistências o tempo todo, né? O Alcorão, inclusive, tem diversas inconsistências que a fantasia não tem. Gente, nada tem menos verossimilhança do que a realidade. É muito A maluco isso, realidade né? não tem compromisso com o que faz sentido. Então, quando você começa a olhar com esse olhar crítico de estrutura Sim. narrativa, Total. coerência de personagens, né? O Deus do Velho, né? Yahweh é muito diferente no Velho Testamento do que do Novo Testamento. Há uma mudança ali de administração, né? Tem uma bipolaridade ali. Eu acho... Que você fala, porra, peraí, qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento aqui de construção, que mudança foi essa? Sim. Né? E tem, claro, que as justificativas dos teólogos e etc. Sim. Eu acho que quando os Greys chegarem aqui, eles vão achar que Mickey era o nosso Deus e Para onde a gente... Faz cheio muito de sentido. estátua de muito Mickey, o Walt Disney. Imagina, gente, vai ser Tem um maravilhoso. filme muito legal, é de alienígena, que é outra área também que vocês sabem que eu gosto, chamado Inimigo Meu. Muito bom. É baseado num conto de ficção científica, que um homem, o Dennis Quaid e um alienígena caem num planeta, eles são inimigos mortais de uma guerra interestelar e eles são obrigados a conviver naquele planeta. Eu vi esse hostil. filme. É mó barato. É muito legal. E aí o Drak, que é o alienígena, fala da religião dele, ele também tem tipo um Alcorãozinho que ele lê, aí ele fala pro Dennis Quaid, qual o nome do seu Deus? Aí ele fala Mickey Mouse. E ele fica um tempão dizendo que o Deus dele é o Mickey E vai Mouse. dizer que não. Vai dizer que não. Por exemplo, se chega um alienígena aqui e encontra o VHS do Shark Exorcist, vai achar que isso é o quê? Baseado em fatos reais? Vamos Com mergulhar certeza, nesta com obra certeza. que você acabou de pescar. Shark Exorcist. Qual a sinopse dessa obra maravilhosa do exorcismo? É Todo mundo... uma freira possuída Ah, Por um por um... padrão. é isso, Paulo? Não, Ah. é uma freira possuída que que é comida por um tubarão, Que se torna possuído, se torna possuído. que possui pessoas. É. Mas o tubarão, ele é de carne ou ele é fantasmagórico?
Não, ele é de carne e osso, Ele é tá de papel possuído. machê. Carne e É osso um não- negócio carne e osso inacreditável. não vamos ofender os biólogos, que o tubarão só tem cartilagem. Vamos lembrar disso aí. Vocês entenderam o que eu quis Pode dizer, ofender a vai. Igreja Católica, mas não os Os biólogos. biólogos, Na por favor. verdade, o tubarão, ele é uma imagem de banco de imagem que aparece É o verdade. tempo inteiro. É muito ruim, né? Esse filme é péssimo. Não, não é que é muito ruim, assim, é uma nova categoria de muito ruim. Mas é ruim do tipo Sharknado. Pior. É pior? Pior. É pior. Porque o Sharknado, ele tem a sua beleza, eu acho. Tem. Ele é bem construído, ele tem a sua Sim. beleza. O Exorcista, o Tubarão Exorcista, ele é um delírio coletivo. É. Ele é um delírio coletivo. Tá no YouTube, inclusive, o Tá filme. completo, Tá pra lá, poder qualquer apreciar. um pode ver, porque ninguém quer nem saber de ter direito autoral em cima disso. E tem Entendeu? o diretor, ele é muito maravilhoso. Eu, inclusive, entrei no Instagram dele e ele tem várias obras do tipo. Ah, é? Que Ele maravilha. tem uma carreira. Ele tem. E assim, ele. Aquele cheiro, mano. Eu É, acho que pode ser eu também. meio que admiro, porque ele não desiste. Ele continua fazendo filmes e ele faz um pior que o outro, assim. Ele Ah, a gente teve. Ele tem deve um achar sonho. muito divertido. Ele deve Ele achar tem um muito sonho, divertido, ele tem um sonho. Ele tem um sonho, uma câmera na mão e um sonho. Mas, gente, é que Dinheiro. assim, vocês não têm ideia. Não. Infinito. Dinheiro não tem, não. Você pode ter Não tem, certeza que não. não tem. É, Gente, vocês não têm ideia de. É muito ruim, é muito ruim. É muito ruim. tá. Tantos exorcismos bons Shark. pra você assistir. Pula esse do tubarão. Ou quem- assista exatamente esse. É. E quem faz o exorcismo? Como é que se exorciza um tubarão? É um padre, não é? Também que é um exorciza padre? ele ali. Eu não sei o que acontece, porque infelizmente não lembro do filme, né? Deveria lembrar. Essa obra-prima Eu tão acho maravilhosa. Que é um padre que ainda. E aí ele Mas, fica meio se é, debatendo, assim. Porque, na verdade, ele Ou é a morde as freira. pessoas e as pessoas ficam possuídas. É. as E aí. ondas. E elas têm dente de vampiro. É aí elas vão verdade. e mordem as pessoas, entendeu? Ah, Então tem. ele contamina. Ele Isso, contamina. é. Aí as loiras que deveriam morrer primeiro, infelizmente não morrem essas, elas continuam no filme. falhando. E aí elas ficam mordendo as outras pessoas e é um festival de bizarrice. Cara, e é isso. vocês me lembraram um filme que eu gosto, da ideia, a execução é até bacaninha. Eu vi há muito tempo, que também tem essa pegada do exorcismo, mas conectando com o que a gente falou mais cedo, é difícil você inovar quando, né, tem uma coisa que é ritualística e tal. Que é aquele filme, eu acho que é com Denzel Washington, que é um cara que morre, o cara é um psicopata. sei lá. Possuídos é o nome desse É filme. Possuídos? Em inglês é Fallen. Que ele vai passando de pessoa pra pessoa tocando. Sim, Porra, essa ideia é legal. é esse mesmo. É muito bom esse filme. É considerado um filme de possessão pra vocês? Ah, não é um demônio que tá possuindo, mas é um cara do mal que tá possuindo, deixa de né? ser, né? É, não deixa de ser, um Demônio serial é um killer e espírito tal. do mal, sob certa É. ótica. É. E o que eu gosto nesse filme é que ele não tem um final feliz. Você acha que tem? É verdade. Nos últimos 30 segundos você vê que não. Ele meio que vai passando, ele olha pra trás, um negócio desse, ele passa pela mão. Ele vai pro bicho depois, acho que tinha um cachorro que passa na hora, ele pega no cachorro, no gato, alguma coisa assim. Tá. Mas Esse filme é bem legal, é bem É legal. legal. O... Fale, Paulo. Me corrijam se for esse o nome, mas eu acho que é Speak No Evil. Speak No Evil é o de que não tem nada a ver com possessão. É um... Então, é não fortão? tem, mas é. Não, mas Não. vai passando também. Tem É? essa ideia de ir passando. Não, é o. tem demônio Não, passando. isso daí é o It Follows. Corrente do Mal. Esse Corrente também do Mal. Eu adoro Corrente do Mal. Inclusive, a mesma atriz que fez agora o Long Legs. Sim, né? é a Micah Monroe. Isso. Só que eu não sei se eu considero o It Follows possessão, porque é um espírito, um demônio que vai. Não é Trepar com as possessão, pessoas mas tem matar. essa questão de ir passando de uma pessoa para outra, assim, sabe? Tem vários. Contaminando. Tem É. aquele. Qual que é aquele do sorriso também? Smile. Smile Essa mesmo? Que foi vai ter a fácil. parte 2. Essa foi fácil. Que também é. Então, Aquele sorriso. mas é esse mesmo. Aliás, é um Que vai bom passando- filme, sempre o- vai passando, o demônio número vai um é passando muito de uma bom. pessoa para outra. É essa coisa de você usar o fantasma, o demônio, como algo que pode ser passado de forma mais simples do que o exorcista estabeleceu, né? Sim. Porque a grande solução, a grande sacada, né, que a gente não consegue prever do exorcista, e eu não lembro se o livro é assim, mas é que o padre se sacrifica, né? Ele é como se ele entendesse, não tem como eu tirar o demônio e ele ir pro inferno direto, ele tem que passar para algum lugar. Sim, e ele se passa sacrifica. para ele e ele morre quando não tem mais o vaso, digamos, de carne, aí que o demônio vai embora. É, porque ele pula da janela, né, no filme. É, e nessas obras que a gente está citando, você faz uma transferência do demônio mais fácil.
Uhum. né? Então, É. Sabe o que que passa também de pessoa para pessoa fácil? DST, Então, que é o It Follows. que é o It Follows. Mas aí é Só que aí é para um outro lado, né? Porque aí você é tem uma Covid também. possessão. Covid também passa. Eu tive recentemente. Horrível. É horrível. Sim, Gripe no comum Gripe também. também. exato. É. E hoje doenças. Então, tem um que eu queria falar aqui, que é a Entrevista com o Demônio, que não tem o exorcismo, Sim. mas tem a possuída lá e tem uma espécie de exorcismo torto, né, Dani? Ah, o do Late Show. É o Late Night with the Devil. Porra, esse filme é interessante. Fica filme meio é legal. caça-fantasmas no final. Mas eu Mas eu acho que gostei. é Mas esse eu acho o que propósito. justifica, Vocês se acharam que justifica. justificava? Sim, Pra eu não mim, sei. Foi putz, confuso. Eu tenho sentimentos confusos com esse final. Eu não quero Fala. falar, eu vou falar, vou dar Quero spoiler aqui. falar Pode falar? de uma Não quero falar, meu grande amor. coisa. Ninguém? Não. Qual que é o que você quer falar? Vou dar spoiler e falar o final do filme. Já passou 6 meses do filme, eu acho que pode falar. Pode spoiler. falar? Eu penso Pode, assim, Falar? pode. Então eu vou falar. Todo mundo já viu. Quem não quiser, Vai falar. sai agora. Não, é que eu acho que, na verdade, o demônio é o apresentador. No final de tudo. Eu acho que Como assim? ele. A Metaforicamente? entrevista com o demônio, ele é o demônio, sim. Ué, Porque, mas ele, na ele verdade, vendeu ele alma, que né? causou isso, né? Naquela Ele seita. causou. Que, aliás, aquela seita existe de verdade, vocês sabem, né? mesmo? Olha, o Bohemian chama É. Bohemian Grove. Você quer falar de Isso- conspirações? Eu sei isso que o lugar existe de conspiração é o verdade. Bunker X, mas Eu não tô dizendo que é satanista ou não, mas Aham, existe sabia sim não. essa seita de verdade. É. Eles usaram isso para dizer que o cara, enfim, fez ali um sacrifício, alguma coisa, ou não, ou deixou de fazer o que deveria. E aí o cara foi buscar o que, né? Posso contextualizar? Esse Por favor. No final dos anos, creio que 80, não, acho que foi mais para frente, ali, meio dos anos 90, havia rumores de uma ilha, né, onde se reuniam constantemente pessoas poderosas do mundo. Presidentes, senadores, ricaços, né, pessoas de poder, príncipes, rainhas e tal, para decidirem o futuro do mundo. Isso é um trope clássico da conspiração mundial, né? Nova ordem mundial e etc. E várias pessoas, vários conspiracionistas tentavam provar isso, inclusive um cara que é muito polêmico, chamado Alex Jones, e todo mundo falava que ele era um biruta do caramba, e ele é biruta também, só que de 10 coisas que o Alex Jones fala, 6 acabam sendo verdade. E uma delas era o Bohemian Grove. Ele conseguiu filmar na época, junto com uma equipe de jornalistas, eles se infiltraram e filmaram essas pessoas poderosas queimando uma coruja de palha gigante e fazendo diversos rituais. Isso foi um quase escândalo na época, que foi abafado pela própria mídia. Tá. E aí a galera esqueceu. Lembra quando os ricaços do mundo, príncipes e sheiks árabes e presidentes se reuniam, queimavam uma coruja e faziam rituais? Nada. Aí Não eles é nada, mesmo, não. os caras mesmo disseram que não, mas isso é uma coisa só, é uma brincadeira que a gente faz, é um clube de homens, clube de bolinha, só pra gente se divertir. Então, esse filme, voltando, ele faz uma menção ao que depois a galera procura, Bohemian Grove. É muito... Ele Muito pega bem. por aí. E aí no filme ele faz que ele foi lá e como o show dele estava perdendo audiência, né? Ele teria vendido a alma. Ele Sim. fez um pacto ali, Que inclusive custou que a vida inclusive da mulher custou a, dele. a vida da esposa Porque dele. Esse final, ele me deixou muito dividido, porque é o seguinte, eu tenho um apreço por esses dois tipos de terror, né? O terror sutil, Uhum. o terror que você não saca exatamente o que está rolando, será que tem um negócio, será que não tem e tal. E o terror farofeiro. Uhum. E quando no final a cabeça da garota abre, né, e fica uma luz dentro dela brilhando e ela vira a cabeça do cara e tal, eu achei que foi uma certa quebra de estilo do filme. Mas por outro lado, eu achei maneiro pra cacete. Então por isso que eu fiquei meio assim, entendeu? Mas- Eu acho Mas é um filme de interessante possessão. porque você, sei lá, eu fiquei esperando que fosse sair um bicho, fosse sair alguma coisa, mas não sai luz. Sai luz. Cara, isso é muito interessante. Não, sai luz da cabeça dela. Então, mas sai a luz ao invés de sair um bicho, ao invés de sair um demônio, ao invés de sair alguma coisa. O Mas demônio é a luz. Mas não era Lúcifer, a estrela da manhã? Ah, Morningstar, olha só. Vocês são pagãos, Pronto. né? E não Isso. fizeram catequese.
Eu Eu fui fiz- crismada, Eu querido. fiz também, logo a gente aqui que tá falando, não Eu fui quero. crismada. Ele Cheguei era nesse a luz ponto. mais brilhante, né? Então, acho que Então, ele faz essa, É isso. essa puxada aí. Então, E pra gente encerrar, qual é o filme, qual é a cena de exorcismo preferida de vocês? Excelente pergunta. olha, pra mim, Várias. Tirando a do Exorcista, É, tá? Não vamos claro, levar em claro. consideração a do Exorcista. eu vou falar de Emily Rose, porque Ah, tem umas é. lá que eu fui ver no cinema e eu, de fato, fiquei com medo de um filme de exorcismo e eu não achei que isso fosse acontecer. Então, e eu lembro até legal. hoje. Eu Legal. era bem mais nova e lembro até hoje, assim. Boa. Cara, é muita pra escolher, é muito difícil. Mas eu vou citar, já que eu tenho também um pé nas histórias em quadrinhos, eu achei o Exorcismo do Constantine Ah, é maravilhoso. é mó barato, porque ele usa de props, né? O exorcismo mesmo da Igreja Católica, ele já é um exorcismo com props, né? Com artefatos. Você tem que ter água benta, tem que ter a cruzinha, tem que ter né? os artefatinhos e tal. E o Constantine, ele já trouxe uma farofa plástica, né? De tipo, cara, me arruma um espelho, né? O cara tem Uma pilha, um chiclete. rápido, um jegue, uma pilha, e um facão e um espelho. Aí, tipo, cara, vambora. E aí o cara dá um jeito de puxar o demônio. Blum, e a jogada de câmera é muito legal, né? Muito Porque bem ele feita. Ele tá em cima da menina, quando ele olha pra cima, o demônio tá ali. Eu acho que é uma execução, assim, perfeita em termos de cinematografia, sabe? A plasticidade da coisa. É farofa de um jeito da farofa com ovos, gostosa, aquela farofa. Com substância. Acho que vale pra caramba esse exorcismo. E o seu, Dani? Bom, eu já falei aqui do Do Invocação do Mal, que na verdade Invocação do Mal, verdade. que esse é meu favorito. Porém, vou entrar aqui, vou relembrar Ah, vocês que a Linda Blair, ok. que era criancinha no Exorcista, ela foi exorcizada adulta por Leslie Nielsen Olha aí. Poxa. num filme maravilhoso chamado A Repossuída. Um filme que é uma tiração de sarro, e aí a gente tem Leslie Nielsen como um padre exorcista Claro. que tira o capeta da Linda Blair ao vivo num programa de televisão, tocando com uma banda vestido de Michael Jackson. Sim. Eu não sei o que aconteceu ali, Essa mas ideia aconteceu. passou. De alguma forma, essa ideia passou. do Passou e tá lá e vocês podem assistir esse filme. Pouca gente conhece A Repossuída, Uhum. mas tem Leslie Nielsen, então acho que vale a muito pena bom. O tirando. Leslie Nielsen muito bom. merece o nosso. E ele, merece. quando tá indo pro exorcismo, ele faz meio rock balboa. Ele põe ali no liquidificador, faz ali uma gemada, faz um exercício, Ele fica, faz uma né? academia. Fala, não, agora eu vou enfrentar o demônio. Vocês já viram como é a Ele lápide vai. do Leslie Nielsen? Não. É um banco de praça. Mentira. Para você poder sentar, e aí tem uma frase legal escrita. depois o pessoal Ah, ele é um cara legal, Leslie Nielsen. ele sim, eu só acredito no sobrenatural para que Leslie Nielsen esteja nas nuvens. pra que Sim, queremos. Não é verdade? Se ele está nas nuvens, Queremos. all is well. Exato. Né? Mas aqui na Hora da Maldade, nada está bem, pelo contrário. Tudo é horrível, espero que vocês tenham tido uma péssima experiência, tá bom? E queiram repeti-la, certo? Na semana que Verdade. vem. Claro, porque afinal o inconsciente tá aí para levar você para os piores lugares, de novo e de novo e de novo. Até.